Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um relato poderoso, mais um aqui no canal para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um relato recheado de muito conhecimento. Vocês vão se identificar, eu creio, com muitas coisas e deixem aí o seu comentário de esperança para todas as pessoas que possam estar vindo aqui e ler o seu comentário, que possam ainda estar passando por isso na pele, como nós um dia passamos e muitos de nós ainda passamos, mas Deus tem nos mostrado como se revestir da armadura dele e vencer essa batalha, porque é espiritual mais do que qualquer outra coisa. Vamos direto ao relato. Se preparem que em breve está começando a 4ª turma do curso de formação em terapeutas. Todas as terças e sextas, das 19 às 22 horas, estamos juntinhos. Eu vou estar lá com vocês todos esses dias durante 6 meses e eu já estou muito feliz pelas pessoas que já vieram, já se inscreveram e estarão comigo nesses 6 meses. E você que ainda não veio, ainda dá tempo, ok? Faça sua inscrição, esse vai ser o único deste ano, a 4ª turma. Normalmente eu tenho 2 turmas no ano, que aí eu começo uma e depois eu tenho um descanso aí de 1 mês, mas esse ano eu tô com projetos de ir pro Brasil, ter uma imersão presencial, então eu vou tirar, né, esse tempo para isso. Então nós vamos começar dia 10 de janeiro e vamos até, eu creio que até julho, não lembro certinho, mas depois eu comento com vocês que estarão lá comigo. E a imersão, que vai ser dia 7, 8 e 9 de fevereiro. O curso começa antes e a imersão vem logo depois, que é o próximo passo para a nossa cura e libertação nesse processo que nós passamos. Tenha certeza de que tudo isso vai passar, essa é a boa notícia. E Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é conosco, então não tenho o que temer, ok? No mundo teríamos aflições, Deus já falou, mas Ele diz, não desanime, pois eu estou com vocês. Eu venci, então vocês também vencerão, porque o Espírito dele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus por isso, gente. Começando, ela diz assim, oi Cris, a paz linda. Me chamo Menina dos Sonhos. Tenho 31 anos e 12 anos de convivência com um narcisista encoberto. Olha aí, gente, detalhes. Ela tem 31 anos, ela se nominou, né, como Menina dos Sonhos e ela convive há 12 anos com um narcisista encoberto, que a gente sabe que é o oculto, os piores, né? Na verdade, o pior é o maligno, mas esses aqui, se não é maligno, esse daqui vocês vão me ajudar a dizer aí, se é maligno ou não, conforme eu vou lendo aqui, descrevendo para vocês. Olha lá, ela começa dizendo, agradeço a Deus ao canal, pois através dos relatos pude acessar lugares que estavam escondidos dentro de mim. Lindo, forte, poderoso. E isso acabou me encorajando para escrever o meu relato. Glória a Deus! Ainda estou vivendo o estresse pós-traumático. Olha aí, que é o assunto principal da próxima imersão. Nada é por acaso, gente, eu fico assim, de boca aberta. E escrever para você me traz paz? Sim, glória a Deus por isso, alivia a minha ansiedade, glória a Deus. E olha que não é fácil não, viu? Quem já mandou o relato aqui, em alguns casos, a lembrança volta, os sintomas voltam, principalmente se ainda tem o estresse pós-traumático, né? No seu caso, te ajudou, né? Aliviou sua ansiedade. Sua não, a ansiedade, porque não é nossa essa ansiedade, vem dos estresse, né, os traumas no convívio com pessoas que seguem as trevas. Mas o nosso Deus é mais e Ele limpa tudo isso de nós. Ele restaura tudo. E a glória da segunda casa é maior e melhor do que a primeira. Então ela diz aqui que foi bom para ela. É o processo de cura, faz parte. Colocar para fora, sim. Porque por mais que muitos de vocês, na hora que tá escrevendo, chorem e revivam algumas coisas, tá curando. Cada vez que você chora, Deus está trabalhando e vai limpando de dentro para fora e você levanta mais forte. Assim é. E aí ela diz, desde nova tive uma vida familiar bem conturbada, cercada por agressões verbais e físicas por parte daquele que deveria ser o chefe da casa, meu pai. E ela põe entre parênteses, Satanás, desde cedo usando seus capachos.
Presenciei a minha mãe gestante sofrer agressões físicas e muitas humilhações. O meu pai foi o homem que nos proporcionou conforto financeiro, mas nunca um lar. E ela segue. Após o término dos meus pais, tudo ficou mais conturbado, pois constantemente repetia o mesmo comportamento agressivo, antes com a minha mãe, agora comigo. Eram palavras depreciativas, malditas e humilhantes. Me tornei adolescente, insegura, carente e com algumas confusões mentais. Não sei o que acontecia comigo, mas arrancava meu cabelo. Eu tinha dificuldade de me socializar e falta de interesse nos estudos. Cris, o meu pai até hoje tem uma aversão demoníaca a mim. É algo surreal, é uma rejeição sem motivos. Porque é demônio ali, né? Não consigo entender o porquê existe amor por uns filhos e por outros não. Amor seletivo. Como pode isso? E ela põe um ponto de interrogação. Ao meu entender, o que acontece é o seguinte. Eles sabem quando você tem luz divina e quando você não tem. Então, no caso dos outros que você diz que ele ama, não existe amor. Amor incondicional na vida dos narcisistas é inviável, impossível, porque eles não têm como dar o que eles não possuem. Entende? E não tem Deus, não tem amor de Deus na vida deles, porque eles rejeitam a Jesus, eles odeiam as coisas de Deus, enfim, não tem luz, não tem Deus, não tem temor ao Senhor. Eles são mortos espiritualmente. E eles conseguem ver com quem eles conseguem condicionar, ou alguém que já é como eles, propenso a isso. Aí eles só vão ativando, né, condicionando para ir para lá. Então, quando você vê essas pessoas que parece que ele ama, que escolheu alguns sim, outros não, existem vários fatores aí. Pode ser que você tem algo ali que ele não admira. Então você, para ele, pode ser, na mente dele, uma vergonha. Mas para Deus jamais nós somos vergonha de nada. Muito pelo contrário, somos escolhidos do Rei, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, que jamais nos abandonará. E jamais nos rejeitou e jamais rejeitará. Entende? E eles sabem disso. Por esse motivo também. Ou então, porque como eu acabei de falar, para eles você não é o orgulho, o que ele esperava, entende? Às vezes ele queria que você fosse médica e você não quis e você seguiu o que você quis, o que Deus falou. Mas o seu irmão foi e fez o que ele queria, então, então é o orgulho dele, então é um troféu para ele, então parece que ele ama mais. Essas pessoas que aceitam o que ele faz, entende? Submetem. E aí ele trata, né, bem, entre aspas, parece que é amor, mas não é, não tem amor ali, não tem amor nessas pessoas, não. Amor verdadeiro não, tem o amor condicional, até onde você faz o que eles querem e obedece. Passou dali, esquece, no segundo seguinte é o ódio e amor não tem, nunca teve, né, na verdade, entende? Então como pode ser? É confuso pra gente, amor seletivo não é amor, é interesse mesmo. Por uns filhos e por outros não. E ela fala, minha avó contava que desde recém-nascida eu chupava dedo. E ela põe entre parênteses, acho que chupava na barriga. Mas ele não queria e jogava as inúmeras chupetas no lixo e antes de ir trabalhar colocava fita adesiva na minha mão para não colocar na boca. Minha avó sempre discutia com ele para me defender. Ele sempre teve atitude para me ferir desde cedo. Em outra situação, eu adolescente tinha feito perto do pé uma letra do menino que eu gostei. Coisa de adolescente. E fiz com gilete. Gente, aí eu fiquei assustada aqui. Eu pensei que você tinha escrito com a caneta. Como assim? Você se cortou com a gilete, você arrancava os cabelos. Tinha algo de autolesão aí na sua vida. Eu espero que hoje não tenha mais, ok? Por causa dos traumas aí, viu? Eu já identifiquei isso. Você falando ali dos cabelos e tudo. Enfim, e ela continua. Nessa ocasião, tínhamos viajado para a casa de familiares da nova mulher. Ele viu aquilo, me levou para o quintal, deu 2 tapas na minha cara e começou a me espancar. Ele me batia tanto que o cinto partiu ao meio, não parava nenhum momento. Em alguns segundos eu pensei que ia morrer. Sua mulher, que estava grávida, entrou no meio para conter o espancamento. Isso é psicopata, viu? Sádico. Eles só param quando eles cansam fisicamente. É desse jeito. Ela me arrastou para o banheiro e ao sentar no vaso sanitário minhas pernas sangravam e eu estava toda cortada e tremia de medo. Gente, isso não é normal.
Isso não é um ser humano, não é. Isso é um monstro das trevas. Isso é demônio puro. Ele abriu a porta do banheiro e disse: eu só parei porque ela entrou no meio. Tomei banho, depois ele entrou no banheiro, mandou tirar a roupa para ver como estava o meu corpo. Rapidamente foi comprar uns medicamentos e pediu para ficar passando na perna. Me deixou mais dias na casa desses parentes para amenizar os cortes. É medo agora, né, dos outros verem e ele ser acusado, né? Ser punido pelo mal, pelo abuso, pela tortura com a própria filha. E ela coloca um emoji chorando. A vida da mulher valia mais que a minha. Cris, ao relatar isso eu choro porque isso é brutalidade e desamor sem tamanho. Exatamente. É surreal, não dá nem para acreditar. Que um pai, né, que não é pai, seria capaz de fazer isso com a própria filha. Eu era só uma adolescente que mesmo inconscientemente pedia por ajuda. Hipocrisia pura me culpar por atitudes causadas por ele mesmo. Então ela põe por ela pôs em letra maiúscula, várias situações, resolvi me afastar. Aos 17 anos, numa dessas tentando alguma aproximação e bom relacionamento, resolvi trabalhar com ele. Era um laboratório de prótese dentária, onde começa a tal história com o ser das trevas. Ok, ela deu só essa introdução com o pai narcisista, que é o que normalmente acontece, tá? A codependência, ela já vem de uma criação abusiva, normalmente o pai ou a mãe, às vezes os dois, são narcisistas, transtornados, que não buscam ajuda, não se tratam e aí põe todo o lixo e usa esse filho, essa filha de saco de pancada. No seu caso, o seu pai usou você. E eles pegam aqueles que eles veem que são os mais vulneráveis, de certa forma, né? E os que perdoam com mais facilidade. E aí, ela foi ainda trabalhar com ele, tentando alguma aproximação e talvez um bom relacionamento, decidiu trabalhar com ele. E ela dizia: ali começou a minha história com o ser das trevas. A clínica era em frente à residência da avó do ser. Nos dias de trabalho avistei ele, estava sem camisa e conversando com alguns amigos. Trocamos olhares e rotineiramente ele começou a estar na rua no horário que eu chegava para trabalhar. Em uma tarde ele observou que meu pai saiu mais cedo do laboratório, então me chamou, trocamos telefone e na mesma noite ele me ligou. Porém, com pouco bônus, a ligação caiu. Fui à farmácia, coloquei crédito e retornei a ligação. Meu primeiro contato foi cercado de muito entusiasmo. Ele jogou o velho vitimismo, me falou que estava na casa da avó, pois se acidentou de moto e lá estava tratando as feridas. Também me informou que estava desempregado, porém enfatizou que fazia faculdade e estava em busca de um novo emprego. E ela segue: eu, uma presa fácil, cheia de rachaduras e carências na alma, caí de cabeça. A codependência. Em 2011 foi o love bombing, muito amor, sexo e romantismo. Na verdade, me descobri sexualmente com ele aos 17 anos. Porém, o mesmo não parava em emprego e sua relação familiar era muito estranha. Sua mãe e irmãos exerciam comportamentos pouco empáticos. Eu observava que eles se odiavam entre si. Porém, na rua se defendiam, faziam questão de festas e fotos, mas a convivência era totalmente diferente. Para mim, tudo era extremamente incoerente. É hipocrisia total. Sua mãe tinha comportamentos dissimulados, seu choro era robótico, raso e performático. Não existia cuidado e troca de afeto. Até suas roupas a mãe reclamava para colocar na máquina. Tudo aquilo eu achava muito estranho, porque a minha mãe tem linguagem de amor e atos de serviço. Eu não via isso naquela família. Estava dentro do convívio de uma família narcisista. E ela continua: no dia que fui conhecer a mãe dele, e ela põe entre parênteses, a fabricante-chefe de mentiras, ela rasgou a ex. Informou que até depressão o coitado teve, pois a mesma o traiu. KKKKK. Mas pro filho eram só elogios, maravilhoso, reservado e blá blá blá. Pense numa velha mentirosa. Aquela raça junto é pior que Instituto Butantan e Serpente do Éden, gente. Eu amei isso aqui. Aquela raça junto é pior que Instituto Butantan e Serpente do Éden. Passei boa parte do namoro na casa da mãe dele, longe da minha família, porém sempre trabalhando. No namoro ele apresentava uma frieza, inclusive tentei terminar, mas houve choro e vitimismo. Acabei avançando as bandeiras vermelhas.
Certa vez em festa de família rolou o desentendimento dele com um primo por motivo bobo. Eu defendi o primo e ele ficou tão alterado, pegou a chave da moto, acelerou comigo na garupa, fiquei gritando. Ele parou a moto e me deixou no meio da rua. Meu socorro foi o tio que tinha vindo logo atrás e me levou pra casa. E ela fala, sobe bandeiras vermelhas aí, Cris. KKKKK. É, desse jeito. Sabe o que eu lembrei aqui? Quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga e ela tinha um relacionamento, né? Parecia um namoro, mas ele não assumia ela, com um narcisista. E eu lembro que eles tiveram uma discussão e eu tava ali no carro junto, me levou sem eu nem saber. Quando eu vi, eu já tava com eles, uma briga ali no carro, era meia-noite mais ou menos, gente. Ele parou o carro e mandou ela sair. E eu junto, né? Eu e ela no meio da rua, sozinhas, em plena madrugada. E ele nem aí, largou a gente lá e foi embora. E eu pensei, cadê? Cadê a compaixão do ser? Por que não deixou de entrega em casa pelo menos, né? Não, eles querem mesmo te humilhar. E ela ficava lá, e ele ficava com a vizinha, ficava com a amiga, ficava com não sei quem, e todas disputando o ser. Ai, meu Deus, ele se achava, e era feio que dói, viu? Mas era todo cheio da pose, se achava, tinha carrão, né? Mas era feio que dói, por fora e por dentro, pior ainda. Pão bolorento. E ela continua. Continuando, não demorou muito para engravidar, oportunista como ele é. Praticamente não comprou nada, esperou a família comprar, até chá de bebê fez no trabalho sem a minha presença para ganhar fraldas dos colegas de trabalho. Sempre mesquinho, miserável e destrutivo, até as minhas roupinhas de pós-parto foram pessoas que deram. Deus, com o seu amor, cuidou de mim até o parto, ele providenciou. Após o nascimento da criança, fomos morar em uma residência cedida pelos meus tios. No primeiro aninho da minha filha, já percebi uma diferença gigantesca. O love bombing acabou e deu lugar à rejeição, zero beijo e muito desdém. Olha aí, bandeiras e bandeiras e bandeiras e bandeiras. Bandeiraça, bandeiraça. É desse jeito. Cartilha das trevas se repete. Tudo igual. Não dava satisfação de dinheiro que recebia das inúmeras saídas dos trabalhos. O interessante é que ele alimentava esperança no futuro lindo. Porém, o presente não tinha relevância alguma. Seus familiares narcisistas frequentavam a minha casa praticamente todo final de semana. Eu fazia vários tipos de comidas, organizava aniversário, tudo na minha casa. E no fim da gandaia, a minha casa ficava um lixo, pois fazia de tudo. Porém, ele se afastava cada vez mais. Tentei conversar, mas ele falou que não mudaria, pois nesse início ele só chorava e sutilmente me depreciava. Realmente é muito difícil detectar esse início de manipulação. Aos 2 anos da minha filha, voltei a trabalhar, ele desempregado, pois não parava nos empregos e geralmente não tínhamos lazer, exceto na casa de um tio. Em uma dessas idas para beber, apareceu um filho do primeiro casamento desse tio. E esse rapaz era bem simpático e apresentável. Me olhava diferente desde o namoro, eu nunca liguei, porém dessa vez despertou o meu lado mulher, pois o bombardeio de amor tinha acabado. Ao sair para trabalhar, o rapaz perguntou se eu iria para a festa, insinuando que estava muito produzida. Cris, eu fui tomada por um encantamento tão grande, por esse homem. E ela fala, enfim, e põe 3 pontinhos. Meses se passaram e ele não saía da minha cabeça, parecia setas do inferno na minha mente. Resumindo, acabei ficando com esse cara. Foi tudo tão nojento. Deus é testemunha, Satanás jogou pratos e eu comi. Estava cada vez mais me afundando. E ela põe um ponto de exclamação. Aqui eu paro, gente. Ai, ai, ai. Forte isso aqui, hein? Olha só, ela tinha alguns momentos de lazer na casa de um tio. Lá na casa desse tio, numa dessas idas para beber, apareceu o filho do primeiro casamento desse tio, que ela até então nunca tinha visto. Esse rapaz era bem simpático e apresentável e olhava para ela diferente já desde o início do namoro. E ela disse que nunca ligou, porém dessa vez despertou um lado mulher, pois o bombardeio de amor do marido dela, né, que é outro traste das trevas, tinha acabado. Então o que restou? A carência. Gente, é isso que eu falo, o inimigo não brinca de ser ruim e ele manda os da escala de Satanás. Vai você agora você, destrói mais um pouco, decepciona mais um pouco, isso agora faz ela cair em pecado mesmo, faz ela trair e aí vai. E as carências, tudo isso aqui é carência.
E a pessoa nem sabe. Na época, provavelmente, você nem sabia que você tinha codependência, que você tinha essas carências. Da falta de amor não recebido do seu pai. Olha que profundo isso daqui. A gente vem trabalhando isso nas imersões. É libertador, gente. Ela dizia, eu cada vez fui me afundando mais. Isso aqui, quando tem essa coisa que realmente aconteceu comigo com uma pessoa, viu, gente? Como é que chama o nome desse... Tem um nome, eu não lembro agora, porque a gente também não precisa dar crédito para nome de demônio, não. A gente sabe que tudo é demônio, mas é um desses aí que tem essa coisa da sedução no olhar, né? Você fica... É uma coisa mesmo, você vê que é um encantamento. É isso mesmo. Espírito de encantamento. E ela continua. Pense numa traição, foi encomendado pelo inferno. Nada prestou. Lógico, nenhuma traição presta, mas sabe aquele momento que você pergunta, o que eu vim fazer aqui? E olha, também não dá pra gente colocar tudo na conta do coisa ruim. Tem as nossas escolhas também. Eu sei que foi um momento difícil, no meu caso, quando aconteceu também com esses do encantamento, foi uma fase que eu estava muito vulnerável, e o inimigo ele traz o alívio. Dessa forma, meu Deus, olha como eu sou especial, essa pessoa me olhou, aí você se sente viva, amada e bonita e completa você, mas é ilusão. Ilusão só tem Deus, Jesus, que pode completar o nosso vazio. Ninguém mais tem esse poder, o resto é tudo ilusão. Mas até lá a gente não sabia. E aí, olha, ele com 2 dias viu uma das mensagens trocadas com esse rapaz. O marido dela, no caso, né? Ficou louco e através disso minha vida virou mais um inferno, pois era a justificativa para atitudes futuras. Nesse tempo, Deus me livrou da morte, pois esse homem me levou ao motel, me obrigando a reproduzir tudo. Por pouco, ele não colocou a moto debaixo de uma carreta. E ela completa, após esse episódio, ele me usava de todas as formas, porque para o ego de um homem, a traição é agoniante. Imagina para um narcisista. Ele fazia tudo na cama para mostrar que era melhor e eu me submeti no intuito de me desculpar. O ocorrido da traição foi 28 de agosto de 2015 e ele lembrava sempre para canalizar os seus atos pela traição cometida. Tudo, ela põe em letra maiúscula, tudo ele justificava apontando o meu erro. Ao saber do ocorrido, minha mãe foi à minha casa me chamar para ir embora e infelizmente eu fiquei. Enfrentei tempos sombrios. Aquele sentimento de culpa e inadequação estava a passos pequenos que ele fez questão de acelerar, pois agora ele tinha motivos. Nessa casa ele comprou cama, cômoda, portão, tudo para minha mãe pagar e tantas outras coisas sem eu saber. Um vigarista, oportunista, desprezível. Soube recentemente que ele vivia pegando o cartão da minha avó sem eu saber. Cartão de uma idosa. Onde ele passa deixa rastro de destruição. Muitas amizades, relacionamentos verdadeiros ele fez questão de destruir. Tive conflitos com a dona da casa, com a minha tia, pessoa que tanto me ajudou, cedeu a casa para morar, me ajudou com o médico do parto. Também perdi amizade com uma amiga muito querida, compartilhamos gestação na mesma época e tantas outras pessoas que ele afastou. Ele não consegue ver pessoas fazendo conexões verdadeiras que as legiões que o acompanhavam se manifestavam. Em setembro de 2016 aconteceu a segunda gravidez. Foi uma das experiências mais dolorosas, pois ouvi que tinha acabado com a vida dele. Ai, gente, esse relato é forte, hein? Ela põe segundo filho, um ponto de interrogação, ele perguntou. Como se eu tivesse feito aquilo sozinha, e ela põe um ponto de exclamação. Foi tanta pressão e jogos emocionais que 2 dias após o meu aniversário comprei o abortivo e tomei. Quase morri sem poder contar nada pra ninguém. E nesse mesmo dia, eu perdendo sangue com dores absurdas, ele levou o amigo para colocar gesso na parede, como se nada tivesse acontecendo. Agora aqui eu também paro, tá? Porque assim, só Deus pode julgar. Mas porque ele não gostou, porque ele achou ruim você tá grávida, você vai lá e toma um remédio abortivo e aborta a criança? Ele não pôs uma arma na sua cabeça. Eu sei que eles manipulam, que eles influenciam, eu sei que a gente às vezes faz aquilo achando que tá fazendo... Eu não creio que seja o melhor, que a pessoa pense que aquilo vai fazer o melhor, mas talvez em um momento de desespero, gente. Mas sabe, pra mim não entra esse tipo de coisa na minha cabeça. Então assim, você também fez as suas escolhas. A diferença está onde? Em pedir perdão, se arrepender. E aí você tá livre.
né, dessa culpa, mas as consequências do pecado vêm, ok? Tomem cuidado com as decisões que vocês tomam. E eu falo isso pra mim também, tá? Porque aqui no mundo o inimigo ele traz o banquete e a gente tem que orar e pedir confirmação de Deus para saber o melhor a fazer. E ela continua aqui dizendo: eu estava sozinha, desamparada, perdendo sangue e senti o feto descer. Isso nunca sai da minha cabeça. E ela põe coração partido e chorando. Passei dias sem falar com ele, porém nada que fazia conseguia me desvincular. Eu estava no laço do passarinheiro, cada vez mais me afundando. Tudo isso aconteceu na casa da minha mãe, porque após a traição, minha mãe fez questão de dividir a casa e morarmos perto dela. Acredito que minha mãe já sentia coisas ruins acontecendo comigo. E ela coloca doce ilusão. Não durou, não demorou muito para ele fazer um inferno maior. Criava situações para falar mal da minha família e dos meus irmãos. Eu não tinha paz, pois tudo que ele queria era tirar o convívio da minha família e conseguiu. Falou que tinha alugado uma casa próxima à nojenta da mãe. Fizemos a mudança à noite como uma foragida. No dia seguinte, minha mãe chegou do trabalho. A casa que ela dividiu com tanto amor estava vazia. Que dor e vergonha hoje eu sinto. Uma tremenda ingratidão. Cris, eles são infernais, enchem nossa mente de mentiras e manipulação. Sim, mas ainda assim você permitiu, ok? Até onde vai o seu limite? Porque assim, gente, a gente não é total vítima disso, não. Eu entendo que eles são manipuladores, eu sei que é difícil, mas e aí? Até onde vai também a ingenuidade? Entende? Você sabe o que estava fazendo, você mesma fala aqui, ok, mas você se arrependeu? Deus perdoou? É mudança de vida, é uma nova criatura. Não põe tudo na conta dele não, né? É interessante, eu fico lembrando lá, no Éden, né? Foi lá, Deus falou para Adão, não coma desse fruto porque se comer morrerás. Tá. Aí ele foi e falou para Eva, tá. Um certo dia, estão lá, tal, Eva foi, comeu. A serpente veio, Satanás falou lá, fez a cabeça dela, mas ela se permitiu, ela podia ter falado não, lógico que podia ter falado não, mas ela escolheu comer, né? Ela quis, ela acreditou no que a serpente falou, né? Eu quero, ídolos do coração, quero ser como Deus, né? Comeu, foi lá, falou pra Adão, come, é uma delícia, olha, tá vendo, eu não morri, então você também não vai morrer. Adão comeu. Pronto, aí vem Deus. Aí eles tudo se escondendo. Tá se escondendo por quê? Vocês comeram do fruto? Aí ele fala, foi ela, foi a mulher que o Senhor me deu. E ela fala, foi a serpente que me enganou. E aí um passa pro outro, vai passando a bola pro outro. Gente, eu não tô tirando aqui, né, a responsabilidade de uma pessoa. Eu falo, antes de você ter consciência, de Deus revelar, é uma coisa. Não tem como você saber. Por quê? Porque a gente acha que a pessoa errou. Todos pecam, somos falhos. Você não tem noção, sem a revelação de Deus, de saber que realmente aquilo ali é um ser das trevas fingindo ser um anjo de luz. Sim, caímos, mas tudo tem um limite, gente. Tudo tem um limite, entende? Por isso que eu digo, o quão importante é a gente estar, com a nossa mente renovada nas coisas de Deus e saber da verdade que liberta, que é o que está na palavra do Senhor. A minha Bíblia não está aqui agora, mas é isso aí, gente. Porque senão você vai pelo que o inimigo fala, né? Ele ainda usa da palavra de Deus, ele distorce para fingir que é aquilo a verdade. E aí se você tem o conhecimento da verdade, você não cai, ok? Então aqui, mais uma vez, eu entendo, tal, mas você escolheu isso também, ok? Você podia ter falado não. E ela continua... Não demorou muito para as brigas na nova casa se intensificarem, porque agora ele estava no controle e eu longe da minha família. Houve muito gaslighting, agressão verbal, ameaça de faca. Em um episódio, ele queimou a minha perna com ferro quente. Ele gritava, e ela põe tudo em letra maiúscula, você vai me enlouquecer! E ela põe entre parênteses frase típica de narcisista. Pois eu não podia revidar as safadezas no celular e rejeição do dia a dia. Assustada, fui na casa da mãe dele informar o que tinha acontecido. Ela e o padrasto prontamente foram na minha casa, porém, mais uma vez, ele projetou a traição como justificativa para as agressões cometidas e, olhe, já havia passado 2 anos do tal episódio. Cris, a mãe dele saiu apontando o dedo
Eu de vítima passei a ser culpada, sem amparo nenhum para me defender. Só gritei: você fala isso porque você não conhece ele. Eu sei quem é ele no dia a dia. E ela respondeu: kkkk, realmente não devo saber, pois não criei ele, né? Um nível de deboche e desdém. Na época não denunciei, engoli calada. Na verdade, ao longo do tempo você sofre agressões e não entende mais o que está acontecendo. O tempo passou, consegui financiar a minha casa e fazer meu curso técnico sem a ajuda dele, pois pensava comigo: preciso sair dessa. Nesse período aconteceu um episódio dele quebrar o braço em luta de Muay Thai. Ficamos meses para conseguir INSS. Eu trabalhava, dava banho, pagava aluguel, levava minha filha na escola e fazia compras. Quando melhorou, vi conversinhas dele com a moça da academia. Olha aí o pagamento. É desse jeito. Não aguentei e voltei para a casa da minha mãe, pois estava exausta de mentiras, traições e brigas. Ele tinha um ódio absurdo, mesmo eu fazendo tudo por ele. Ele mentia por tudo e por nada, e decidi voltar, porém ele nunca me deixava em paz. Voltar, no caso, para a mãe dela, né? Porém ele nunca me deixava em paz, ia no trabalho, na casa da minha mãe, era um inferno. Após uns anos, a minha casa financiada saiu. Comecei a morar, ela diz, glória a Deus. Confesso que surgiu esperança, que tudo seria diferente, mas ele foi junto, pois, como foi dito, ele colocava esperança em lugares e coisas, mas nada iria mudar porque ele impregnava o ambiente e pessoas com seus demônios. 2020, a pandemia chegou, 4 de março, a empresa fechou. Fui mandada embora, porém tinha medo absurdo de depender dele, mas Deus tinha falado comigo no meu aniversário, ela põe entre parênteses 6 meses atrás. Estando eu no banheiro chorando por toda aquela situação, as traições aumentando e ele me responsabilizando por tudo. Então Deus falou assim: sou eu que tenho cuidado de você. Na mesma hora comecei a ter visões, me vi nos pontos de ônibus sozinha, me via correndo nas calçadas tarde da noite para não ser roubada, me via largando do curso, sempre em solitude. Cris, eu vi o que Deus via e eu senti o cuidado dele tão lindo. Isso me fez ter muita confiança quando o desemprego bateu à porta. Fui demitida a 4 de março de 2020 e em 20 de abril de 2020 tive um encontro com Jesus dentro do quarto ao assistir uma live. E ela põe entre parênteses, gritem um yes! E ela põe o braço assim, yes! Eu senti a presença de Deus dentro do quarto e chorei copiosamente. Ele me disse, abre mão de tudo, eu tenho coisas maiores para a sua vida. Quando vi, já estava de joelhos pedindo perdão pelos meus pecados. Horas após dessa experiência, entrei no chuveiro, me acabando de chorar, me sentindo suja. E ela coloca, inocência do primeiro amor. E ela continua, literalmente a limpeza foi de dentro para fora. E ela coloca, eita glória, kkkk. Ele me ridicularizava por conta da minha entrega a Deus, não ficava em casa. Nas poucas horas que ficava, me olhava como bicho. E ela põe demônio puro. Sim, lembra a culpa da traição? Ele quis projetar de novo. E eu falei, quem é você, falso moralista? Se Deus pega meus pecados e joga no mar do esquecimento, quem é você para me acusar? Mude o disco, se enxergue. Gostei. Eu vivia reativíssima. A minha filha, ele falava 1 e eu 2 e 3. Em meio à pandemia, terminei de fazer meu estágio, muitas preocupações aumentaram, pois largava à tarde do hospital, ficava preocupada com o horário, ônibus e assalto. Ao chegar em casa, esse homem estava dormindo e eu perguntava, como que um homem tem uma mulher que às 23 horas está na rua e ele consegue ir dormir? Como? Mas Deus providenciou uma colega que foi aos 20 dias de carro e eu peguei carona com ela. Papai cuidando de tudo. Nesse período, desemprego, eu vivia de bico, sempre muito esforçada, fazia tudo para não depender dele 100%. Ganhava doações de roupas, até coisas para minha filha, Deus providenciava. O que mais me intrigava era que nesse período pedia muita direção a Deus a respeito desse casamento, mas Deus não me deu resposta. A partir do momento que decidi terminar, foi uma enxurrada de confirmação. Ela põe amigada, né? Então eles não chegaram a se casar, morava junto. Ela diz, amigada, na verdade ele nunca quis casar. E glórias a Deus por isso. Ele, em 3 anos, arregaçou a minha mente.
Sua toxicidade piorou exponencialmente. Muita triangulação, gaslighting. Cris, ele fazia muita triangulação com a minha filha. Isso era algo de fato que me pegava. Ele percebeu que o tratamento de silêncio, culpa, desvalorização não estava funcionando porque eu respondia à altura. E ela coloca: Cris, por favor, fala para as meninas não se submeterem a viver isso, pois eles usam o título de bom pai para nos manter no abuso. Tudo é uma grande performance, né? É performático, ela coloca. Não existe amor pelos filhos. Meu Deus, quanta coisa eu aguentei por ela. Ele a buscava na escola, ensinava as tarefas e quando eu iria ensinar, ele procurava erros para falar que eu não sabia ensinar tão bem quanto ele. O homem prodígio, ela põe em letra maiúscula. Até o cabelo da minha filha, se não estivesse com penteados, ele falava que a culpa era minha, porque como pode uma menina com 10 anos não saber fazer uma trança no cabelo? Isso é culpa da mãe. Ele falava: Cris, eu comecei a ter ciúmes da minha própria filha, pois ele fazia questão de pegar na mão dela nos lugares. Se tivesse na casa de familiares, fazia questão de buscá-la em qualquer horário, chamava para ir ao shopping, mas não me chamava. E uma vez fui comprar material escolar e ele fez questão de andar na minha frente com a criança de mãos dadas e eu com as sacolas atrás. Coitada da minha filha, tão inocente, sendo usada para triangulação. Acabei desenvolvendo sentimentos de incompetência quanto aos cuidados com ela. E ela põe entre parênteses: mais na frente vocês vão entender. Em junho de 2023 foi a gota d'água. Ele já dormia em cama separada, desprezo, tratamento de silêncio. Eu o tratava da mesma forma. E a Gaia comendo solta. Ela coloca kkkk. Cris, eu não conseguia dormir na cama com ele. Parece que tinha espinhos. Só conseguia dormir em paz quando ele não estava ou quando ia dormir primeiro. Uma bela noite fui dormir e ele já estava na cama. Puxei o lençol e acabei encostando no garoto prodígio. Ele com toda a raiva puxou o lençol e foi para o canto da parede para não tocar nele. Quero tocar em você não, reizinho. Reizinho, né? Ela quis dizer. Porém, fiquei em choque, me senti extremamente humilhada. Imediatamente levantei da cama e fui orar e disse: Senhor, se tu fores na minha vida, eu faço prova de ti. Supre as minhas necessidades e abre uma porta de emprego, porque não fico com esse homem nem mais um dia. No dia seguinte, fiz carta de bloqueio no acesso dele no condomínio e coloquei ele para fora. Lógico que ele resistiu, foi na casa dos meus familiares, fez a minha avó e minha mãe chorar. Mas adotei a postura firme, liguei diretamente para a mãe dele e disse: seu filho está fazendo show na casa dos meus familiares, dizendo que não sai da minha casa. Faça o favor de conversar com ele, pois hoje ele sai da minha casa, nem que seja de viatura. E ela coloca: ufa, às 20 horas ele saiu. Eu estava destruidíssima, minhas orações eram para Deus não deixar eu ficar louca. Em uma semana arrumei trabalho, assumi várias dívidas, porém estava feliz com a minha filha, muita paz em casa e durante 6 meses ele me deixou. Provavelmente se dedicou a outro suprimento. Em janeiro de 2024, o inferno começou a voltar, ele estava de férias e com tempo suficiente a buscar e levar a criança para a escola, me cercava em todos os lugares. Eu trabalho à noite, 12/36, e fui cedendo ele buscar a minha filha dentro do condomínio. Porém, após a separação, Deus me revelava muitas coisas através de sonhos. E ela põe o primeiro sonho. Eu estava andando na rua, via ele de longe me observando de braços cruzados, mas era 2 em 1, ao mesmo tempo que via ele, via um demônio. Ao ver isso, eu me questionava: mas é fulano ou outra pessoa? Ficava assustada e apressei os passos. À medida que andava, eu repetia: isso é espírito de perseguição. Ficava assustada, pois por onde andava ele ia atrás. Rapidamente eu avistei um grupo de homens e pensei: vou ficar perto deles, pois assim ele intimida e vai embora. Porém, ao olhar, ele continuava da mesma forma me observando de longe. Eu ouvia uma voz alta e firme que dizia: solta ela, e assim eu acordei. Segundo sonho, foi pouco antes dele adotar o Hoovering. Estava eu em um clube aquático, era um dia muito ensolarado e eu estava radiante de felicidade. Ela diz: tinha muita criança, diversão e uma piscina limpíssima. Acredito que representava a minha vida. Observei que ao redor tinham mesas e famílias fazendo piquenique. Ao ver aquela felicidade, por um momento eu pensei: poderia ser tudo diferente.
e lembrei dele. Saí da piscina e fui para outra ponta. Rapidamente, ela foi invadida por um líquido barrento e sujo que tomou conta de tudo. Ao meu redor já não tinha mais criança nem família, só restou piscina suja e eu, onde criava sapos, pulavam em mim e eu acordei em choque. E Deus falou: quer voltar? O interessante é que nessa reta final tinha muitos sonhos com sapos. Sonhei com um sapo enorme, e ela põe enorme, com letra maiúscula. Ele tinha mesmo o olhar do primeiro sonho, olhar fixo e penetrante que me atravessava. Até que narcisistas são muito movidos por ódio e inveja. Ele era o sapo, ao contrário dos filmes que em sapo transforma em príncipe. KKKKK. Mas como transformar em príncipe se ele tem natureza de sapo? KKKKK. Como havia falado, em janeiro, a Dr. Hoover me sufocava em todos os lugares com história que todas nós sabemos. Refletiu como era mulher maravilhosa, viu que eu era ótima e blá blá blá. E impressionante como que a cartilha deles é a mesma. Pois o coisa ruim é sujo. E eu iria batizar final do mês, então ele começou a movimentar seus filhos. É o coisa ruim, ela tá falando aqui, tá? Os filhos dele. Porque ela ia se batizar. Mas não prosperou, porque em 28 de janeiro eu desci as águas. Porém, Deus continuou a fechar portas naquele lugar. Era impressionante. Me encontrei sem pacientes, sem dinheiro, com prestação de casa atrasada e nessa situação de vulnerabilidade, infelizmente, me submeti a ficar com ele, pois ao deixar a criança, ele perguntava o que estava faltando em casa, comprava umas merrecas, sentia no direito de dormir na minha casa e com isso voltou toda a gangorra emocional, tudo em troca de comida. E ela põe sim, de comida. Que triste, gente. Eu estava tão desmoralizada que fiz uma carta para Deus pedindo: Senhor, me tira dessa situação, me liberta disso. Eu sou tua filha, estou me sentindo pior que prostituta. Tá insuportável viver com esse ser miserável. Cris, arrumei 50 centavos de força. Não pensei duas vezes, pois, como havia falado, tive várias confirmações o que estava por trás dele. E ela diz que orou. Orei: Senhor, estou indo primeiro, porque quero te honrar e não te desobedecer com esse homem. Segundo, porque estou 4 anos desempregada, não aguento mais essa situação. E fui. Até então não sabia de fato sobre o transtorno de narcisista e na minha ignorância pedi para ele ficar cuidando da minha filha até final de 2024, pois iria conseguir emprego e moraria na cidade nova e no final de 2024 voltaria para pegá-la. Acertei de ele ficar com a minha casa, ao invés de pagar pensão, pagaria a prestação da casa. Entreguei meus únicos bens na mão dele, e minha filha e a minha casa. Meu Deus do céu. Cris, você acredita que fiz tudo isso para poupar a minha filha? Pois tirar ela no meio do ano letivo, enfrentar clima totalmente diferente, ficar em casa de familiares não seria fácil. Além disso, por tanta triangulação, adotei sentimentos incapacitada de educar a minha própria filha. Ao chegar aqui, ele ficou tão transtornado porque perdeu o suprimento de 12 anos, ficou dizendo que queria casar, perdeu peso, chorou litros para minha mãe, foi para a igreja que eu frequentava, fingiu conversão e nada me convencia. Mas, após a conversão, algo me balançou. Foi tanto show de manipulação que ele arrastou a minha filha chorando no pé do altar, justamente na igreja que tinha transmissão ao vivo no YouTube. Nem o diabo quer isso no inferno, Deus me perdoe. Mas Deus me deu outro sonho e ela põe o terceiro sonho. Estávamos no mercado, eu colocava a feira e ele empurrava o carro. À medida que andávamos, os itens sumiam do carrinho e no sonho eu ficava revoltada e falava: cara, você não está vendo os itens sumindo do carrinho? Isso sempre está acontecendo. Não lembra que semana passada compramos nesse mesmo mercado e nunca chegou em casa? Você lembra? Mandei chamar o gerente para entender por que estava acontecendo aquilo e quando voltei ele já não estava mais comigo e sim em frente ao supermercado rindo com os amigos e totalmente despreocupado. Acordei e o Espírito Santo falou: diabo veio para matar, roubar e destruir. O empenho é unilateral. Rapidinho bloqueei ele em tudo e agora literalmente contato zero. Não demorou muito para ele mostrar a verdadeira face. Recebo uma intimação que ele entrou com petição da guarda da criança e partilha de bens.
Venho enfrentando muito deboche e afronta. A minha filha está diferente. Convivência da família com a minha mãe, ele cortou. Passei a ter sintomas de traumas como hipervigilância, vivo o embotamento que parece ser eterno, uma extrema dificuldade de me socializar, problemas na bexiga por conta da ansiedade. Tomo alguns remédios, mas os dias são extensos e dolorosos. Cris, o que mais me dói é que não consigo ter interação social. Tento ir para o shopping sozinha, mas não me sinto pertencente a nada. Como dói! Porém, tenho muita esperança que o pior eu já passei. Mas me ajudem a me encontrar. Vivo muito só. Meu sentimento de culpa é grande por ter deixado minha filha, porém eu vim para outra cidade, pensei totalmente nela. Recentemente tive audiência, videoconferência, mas não teve conciliação. Entretanto, meu coração encheu de esperança. Estou aqui esperando a audiência com o juiz. Recentemente fui domingo ao culto e Deus usou uma serva que veio em minha direção, abriu a minha mão e disse: assim te diz o Senhor, a vitória ele entrega na palma das tuas mãos. E que aquela situação ele já entrou com providência, porque o diabo achou que você ficaria oprimida e abatida, mas Deus entrou na tua causa. Recebi o que Deus liberou e estou aguardando para a posse da minha vitória. Vou voltar para minha casa e cuidar da minha filha, sabendo que esses anos desempregada foi a maneira que Deus trabalhou na minha vida para me arrancar do abuso. Voltarei para minha cidade de posse de um trabalho, porque o Senhor é Deus de obras completas. Meu primeiro Natal longe da minha filha, mas creio que esse tempo foi necessário para mim. Tenho também promessa do filho homem. 4 vezes Deus já confirmou, e pelos olhos da fé vejo esse tormento na minha mente ser reduzido a um nada. Terei uma mente sarada e uma família abençoada. Cris, o que mais me impressiona é quando as máscaras caem. Cada momento Deus mostra um ângulo diferente. Uau! O ângulo da verdade. Pois o Senhor vem falando comigo, o verso de João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Teve uma situação que ele foi me buscar no trabalho e iria me deixar no curso. Era um percurso curto. Durante o percurso ele estava rodando, o aplicativo tocou e ele falou em voz alta o nome do passageiro, quantos tantos anos tinha, pela foto devia gostar de tal música, observando o bairro, deve ser equilibrado e está indo para a faculdade. Cris, ele fez mapeamento do passageiro, um verdadeiro camaleão. Quando tudo veio à tona, eu lembrava de todos os episódios em riqueza de detalhes e cada vez mais o meu mundo caía. Sim, eu ainda vivo em choque, é surreal. Deus me faz lembrar alguma situação e me fala que aquilo foi mentira. Como não ficar impactada? Eu vivi uma grande mentira por 12 anos e dormi com o inimigo do meu lado. Recentemente, uma colega viu o perfil dele, pois bloqueei Instagram e removi toda a raça ruim da família dele. Ela viu na bio, nome, Ser das Trevas. Uau! Eles já estão se expondo, né? Técnico de enfermagem em hospital psiquiátrico. Cuidem da sua saúde mental. Cruzeirense. E ela coloca kkkk. Cuidem da sua saúde mental. Gente, eles são suco de hipocrisia. Imagino como os pacientes sofrem na mão desse ser amoroso. Até cigarro levava para vender para os pacientes que fumavam. Cobrava o dobro na unidade do cigarro. A verdade dói, mas liberta. Deixo esse versículo para todos, João 8,32. Obrigada por essa oportunidade de expor as minhas dores e vitórias. Deus abençoe você e as pessoas que irão ouvir esse relato. Invistam em conhecimento, pois Deus usa para nos libertar. Um cheiro, Cris. E ela põe os emojizinhos com um beijinho, coração, band-aid. Um beijo, um cheiro para você e para todos os ouvintes. E ela termina com coração. Olha, eu vou falar para você, hein? Você precisa cuidar da sua saúde mental, precisa tratar essa codependência, os traumas que vêm desde a tua infância. Eu não sei se você já está participando com a gente aqui das imersões, mas se ainda não veio, vem. A próxima é sobre tudo isso, né? Para que haja de verdade a transformação divina nas nossas vidas. E vou trabalhar também a parte do transtorno de estresse pós-traumático, porque isso fica, gente, infelizmente, mas Deus, ele transforma isso em bênção. E através disso ele nos cura e depois nós conseguimos levar essa cura adiante àqueles que estão buscando ajuda em nossas vidas. Vocês que já são terapeutas, que já fizeram curso comigo ou em outro lugar, vocês sabem o quão é importante o nosso trabalho,
o quão algo do Senhor tem que ser um propósito, um chamado, porque senão a pessoa não aguenta. E é o Senhor que está o tempo todo ali nos guiando, nos mostrando o que a gente precisa ver para ajudar a pessoa no ponto certo, de uma forma eficaz, para que essa pessoa possa ser curada e liberta. Porque o inimigo, ele realmente vem para tentar roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele nos ama e ele cuida dos seus, nos detalhes. Tem dias que vamos ter dificuldades, sim, faz parte, mas você ficando firme no Senhor, ele te tira de lá, ele te tira com a mão e você volta a estar no lugar que ele quer que você esteja, para que você siga servindo a ele e vivendo o propósito que ele tem para você viver. Então, não entregue os pontos, né? Continue sempre buscando o que Deus colocar para você buscar, não desista jamais, tenha fé e esperança que você vai longe. É muito forte o teu relato, muitas coisas que foram afetadas na sua vida e a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, sempre pedir confirmação de Deus antes de tudo, tá bom? Porque é a vontade dele que é o melhor para nós. E que você fique firme, né? E que venham outros relatos que possam aqui trazer paz, esperança e que seja feita a vontade do Senhor. Se você tem esse relato para enviar, manda para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe a todos. Continuo me comunicando com vocês por aqui e também pelo grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, aqui abaixo tem o link. Clica lá e entra aqui lá, eu comunico vocês. Hoje, inclusive, vai ter uma live poderosa aqui no canal. Se preparem. Beijos. Até lá. Tchau, tchau.